Saudações, família palestrina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Craque Neto, agora é fácil falar, né? Agora é fácil falar. Palmeiras passou, você colocava o Botafogo como favorito, que era mais time, mas agora paga a língua e pede desculpa aí pra torcida, né, pessoal? Acompanha esse videozinho, esse breve corte que eu fiz pra vocês. Vou deixando os créditos totais da Rádio Craque Neto, que eu fui buscar e fiz um breve corte pra vocês acompanharem essa mitagem aqui do Neto. Bora pro vídeo, mas antes se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, seu comentário, que é de extrema importância pra gente. Acompanha só esse vídeo, pessoal. Olha só o que ele disse. Bora pro vídeo. Impressionante o quanto que o Abel Ferreira é treinador excepcional. É uma coisa assim inacreditável. O Botafogo foi um jogo duro, jogo difícil. Eu só tô gravando agora porque tava de motorista dos meus filhos. Levei Gustavo para um lado, João para o outro. E agora que eu tomei um banho e que eu posso comentar. Parabéns ao Paulinho, né? Que não é titular, que voltou machucado e que faz o gol para que o Palmeiras possa estar nas quartas de final. Que coisa impressionante quando o Palmeiras precisa ganhar, quando o Palmeiras precisa jogar tudo certinho, né? Presidenta boa, treinador bom, tudo em dia, não tem conversa daquilo. Parabéns ao Palmeiras, mas ainda vocês não têm Mundial, tá? Não tem Mundial que tá aqui, tá? Aí, ó, quartas de final, Palmeiras contra o Chelsea. A verdade, o último time a ganhar do Chelsea, uma disputa de título mesmo, foi o Corinthians. Mas nós, Corinthians, estamos numa fase... A nossa fase é pagar, né, 9 mil reais para jogador ficar em suíte presidencial. Parece que o tal Diego Coronado vai embora depois de 1 ano e 8 meses, aquelas coisas todas. Então, quarta de final, jogo difícil pro Chelsea. Não é jogo difícil pro Palmeiras, não. É jogo difícil pro Chelsea, né? E a Rádio Craque Neto, direto dos Estados Unidos, né? Com o nosso repórter incrível, mostrando tudo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, pra gente falar desse jogaço que vai ser Palmeiras e Chelsea. Pra mim, ele é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Ele é o cara que tá chamando mais atenção da imprensa europeia em todos os lugares. Fisicamente, ele se impõe, ele joga. Joga atrás, joga na frente, marca, chega, chuta, finaliza. Então, assim, ele tá fazendo... É engraçado porque ele tá fazendo uma Copa do Mundo mais próxima da Copa América, Colômbia. Com a Colômbia, que ele fez com a Colômbia, do que dos jogos médios que ele faz no Brasil. Você acha que ele escolhe jogo? Você acha que é motivação? Eu não gosto. Não dá pra saber. Eu não gosto, porque eu não gosto de falar isso, porque aí parece que o cara é preguiçoso em alguns jogos. Se eu tiver que vender meu peixe, eu vou vender no Mundial. Pode ser. Claro. Mas às vezes o cara tem sente de um jeito diferente. Não é pensado. É isso, claro. Não gosto não de é que o cara puxa acusá-lo. Não é que puxa o freio em determinado momento. Não, acho que ele puxa o freio, não. Ele sempre corre. Ele estava jogando mal no Brasil. E tem um detalhe, ele pega jogos super difíceis, ou pela seleção, ou contra um grande, e tudo bem, ele está desempenhando. Não estamos falando que ele é o jogador das partidas pequenas, sim das grandes. Né? Então, eu acho que é um cara que chama atenção. Sim, se bem que essa observação, né, do futebol mundial em jogadores, dos europeus principalmente, no mundo todo, eles conhecem todo mundo. Mas é claro que sempre chama uma atenção para falar, lembra aquele cara que a gente estava olhando? Tal? Olha ele aqui mais de perto. Tal. Assim, ajuda, mas não são desconhecidos. Claro. Né? Até porque esse foi um destaque da Copa América para muita gente, até o melhor da última Copa América, junto com o Rames, enfim... Então... E teve proposta já, né, para sair depois da Copa América. Exato. Pode ser uma próxima venda da tia Leila aí. Sim. Pro Palmeiras, a questão do Paulinho é assim, ele entra, geralmente ele dá conta do recado, ele pode até não fazer gols, às vezes, mas ele dá conta do recado. Toda ele vez a gente fala que a gente queria mais. Exatamente. No jogo. Fica sempre o gostinho de quero mais do Paulinho e por uma questão física não dá para forçar a barra. Talvez ele passe até por uma outra cirurgia. Não, parece que sim, o Abel falou na coletiva que vai passar ao final do Mundial de Clubes. Agora? Então,
Uma outra cirurgia. A questão é essa. É difícil. Lembrando que ele jogou a fase final da Copa do Brasil ou da Libertadores, da Copa do Brasil. O segundo semestre inteiro ano passado no Atlético. Com uma lesão séria. O Paulinho, até para passar para você, Berner, o Paulinho é o jogador que melhor aproveita a sua minutagem em campo. Seja agora no Mundial ou foi no Campeonato Brasileiro. No Brasil hoje, o jogador que melhor aproveita a sua minutagem em campo é o Paulinho, porque ele entra e faz a diferença. Mesmo quando não faz 30 minutos. Ele joga 30 minutos. Ele joga a vida nos 30 minutos. Eu imagino os gringos vendo o Paulinho sair no começo do segundo tempo sem entender nada. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá tirando o Paulinho? É louco. O cara entrou no meio do jogo, fez o gol, tá jogando pra caramba. Ele, cada minuto dele vale 3. Exatamente. Ele vai pensando, gente, isso aqui vale 3. Agora, o gol... Eu achei o gol espetacular, porque ali nessa altura do jogo, tudo bem que ele está... É difícil dizer que ele está numa condição física melhor que a dos outros, sim, porque ele se desgasta, ele não tem condição de jogar muito tempo. E talvez nem de treinar com os outros treinam também. Exato, porque no dia a dia também você tem que limitar. Né? Sim. Agora, eu vi que ali ele teve uma atitude na hora de finalizar, assim, um comportamento diante da situação que se abriu para ele, de tranquilidade, que é muito difícil, porque, cara, você está no calor do jogo, você quer dar uma pancada e ele dá um toque. Se não tem o desvio, talvez o John até poderia pegar, porque o desvio tira realmente a bola do caminho. Sim. Mas ele tem um sangue frio para fazer o certo, dar um toque, acessar o canto sem a pancada, que poderia ali atrapalhar muito. Então ele teve eu sempre digo que o que ele tem de melhor são as escolhas que ele faz. Exato. Ele sempre faz as escolhas corretas, seja o passe, seja um chute, seja uma tentativa de drible. Claro, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a escolha nunca é a escolha equivocada. E esse é um problema que os nossos times aqui às vezes tem muito disso. A gente, se o Vale para Botafogo, lembra do Vini antes do Ancelotti? Claro que eu lembro. Tudo que se falava do Vinícius Júnior antes do tomada de decisão. Assim, tomada de decisão equivocada. Sempre. Tomou bronca do Benzema. Ele era criticado por causa disso. O cara que sempre tomava decisão errada. E mudou muito. E mudou muito com o Ancelotti e agora vai ter que mudar bastante também com o Xabi Alonso. É outro Real Madrid, já está mostrando isso. Jogador inteligente e com capacidade de estar em confiança muda muito, né? Tomar decisão em campo ainda num espaço tão curto de tempo. Acho que tem duas questões para mim rápidas com o Paulinho. A primeira, eu concordo muito com o Jean. Se eu fosse contratar um jogador inteiro para uma temporada só hoje, entre os jogadores do Palmeiras, o jogador que eu contrataria seria o Paulinho, mais que o Estevão. No futuro, o Estevão, dando tempo a ele, rodagem, esse tipo de coisa. O Vini, com 18 anos de idade, também tinha uma tomada de decisão, a gente acabou de falar que não era tão boa, ele vai evoluir. Hoje, o Paulinho é, com sobras, o melhor atacante do Palmeiras. E a segunda questão, para mim, que a gente tem que destacar, é o uso extremamente inteligente que o Abel faz. Porque muita gente ia defender, bota para jogar no primeiro tempo, segura um pouquinho mais, deixa o primeiro tempo inteiro, porque faz o gol. Mas o Abel, o que ele faz? Ele tem o time bem montado, ele bota o Paulinho no segundo tempo, se não precisar, não bota, porque você não vai agravando a lesão, não gera nenhum problema. Ou seja, ele usa o Paulinho, se o Paulinho precisar entrar na esquerda, ele vai entrar, se precisar entrar na direita, vai entrar, se ele precisar entrar até como centroavante, eventualmente, ele pode entrar. Porque o técnico tem um controle muito bom da situação. Pleno nenhum técnico tem de nenhuma situação no futebol. Mas ele tem um controle muito bom, ou seja, mais uma vez, mérito Abel saber usar um jogador com problemas da melhor maneira possível. Como diria, não sei quem citou aqui um dia desse no Linha de Passe, aquela frase que era da Companhia de Água, né? Sabendo usar, não vai faltar. Foi você? Sabendo usar, não vai faltar. Merchando Jean. É isso. Porque esse é um slogan que a gente pode citar gratuitamente, né? Esse não tem problema. Acho que é importante até dizer que sobre a água, sabendo usar, não vai faltar. Não vai faltar. Eugênio, você citou aí o Abel, eu sei que você quer a palavra, só a gente tem um trechinho aí para falar, aspas, né? Do Abel aí sobre o Paulinho. Vamos nessa? É isso aí, ó. Foi para isso que o Paulinho veio, para chegar e resolver. Quando acabar o Mundial, terá que operar novamente. O Eugênio já tinha trazido aqui a informação. Sabíamos das condições e os trouxemos mesmo assim. Fizemos os exames, conversamos com ele e falamos que podia ser importante. Ele saiu porque pediu para sair. Tá? Abel agora na coletiva, agora há pouco fizinho depois do final do jogo, né? Tem mais uma telinha do Abel? Só essa, né? Muito bem. Então tá aí, pediu para sair. Então realmente
É o chamado meio que foi pro sacrifício. Isso não é passar pro limitação, mas... E corroborar o que o Eugênio falou, acabou de chegar aqui uma informação. De todos os jogadores que o Palmeiras levou para a Copa do Mundo de Clubes, tirando os goleiros, só o Naves, o Thales e o Benedetti não jogaram. De resto, todos foram utilizados. Isso é uma coisa para humanizar o jogo, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando... Por enquanto. Tratando como se fosse máquina. Aliás, próximo jogo. O Naves talvez jogue. O Naves talvez jogue agora. Para um cara desse sair do jogo, Benedetti ele deve estar lidando com muita dor no dia a dia. Sim. Sem dúvida. Então é bom que a gente lembre disso, porque, sabe, é o ser humano ali. Dele no banco, depois que ele sai, ele mexendo na canela direita, né? É uma fratura por estresse que ele tem. O que me impressionou foi na hora que acaba o jogo, o Paulinho sai correndo que nem um maluco. Sai correndo meio que Adrenalina. de mal puxado. Adrenalina tirou a Também dor. estilo Luiz Soares. Tudo assim, aqui sobre o Paulinho, do nosso querido Luciano Borges, né? Opa, vamos nosso lá. companheiro lá na redação. Chamado o jogo, por mim de o icônico. o icônico. O Borges, ele falou o seguinte, o Paulinho fez o gol da classificação, né? São 13 milhões de dólares. Se você somar os 7 milhões e meio da classificação para as oitavas, que ele fez um gol decisivo também contra o Inter Miami, que começou aquela reação para o 2-2, já se pagou. Boa, Luciano. Mas quem ganhou foi o time. Já se pagou. A conta eu fiz agora, mas ele estava falando sobre isso. Se ele entrar e fizer o gol, ele já paga os 18 milhões que ele custou e depois vê o que faz com ele ali. Porque classificou o Palmeiras e o Palmeiras está pegando esse dinheiro. Mas ele é um jogador jovem ainda. Mais um pouco, ele já começa a pagar a contratação de outros, né? É isso. E ele ali, acho que quando ele pede para sair... O Vitor Roque começa a se pagar, o São Paulinho vai pagar por ele. Não, o Vitor Roque ele vai ter que fazer muito gol. Quando ele pede para sair... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, olha só, Palmeiras provoca Botafogo nas redes sociais após vitória da Copa do Mundo de Clubes. Pessoal, Palmeiras que após a vitória ali provocou o Botafogo e consequentemente ali a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu hoje, né, pessoal? E o Palmeiras enfrentará o Chelsea na próxima sexta-feira, né, pessoal? E em seu perfil social ali, o Verdão brincou ali que não há nos Estados Unidos ali, que não foi a passeios, mas ao convidar o adversário para um passeio na Filadélfia, palco das oitavas de final, mostrou a placa da rua ali com diretrizes Botafogo é bairro. Pessoal, trouxe aqui para vocês aqui ver aqui. O assunto é passear na Disney. Aí o porcão aqui procurando o bairro Botafogo, né? E o cachorrinho, que é o mascote deles, né? Ao lado. Também tem aqui o plantão aqui, né? Vou colocar aqui mais pra frente aqui para não ficar muito longo. Botafogo eliminado. Boa noite. Também tem esse meme aqui, zoeira, né? Bora dar uma volta pela Filadélfia? Peraí, o que está escrito naquela placa? Ah, sim, agora já me encontrei. De certo, homens, eles têm medo. Aqui é o medinho, né, pessoal? Não temos medo. A placa é 5 anos ali, proibido estacionar. Pessoal, a zoeira continua nas redes sociais. E Paulinho, né, pessoal, que saiu do banco, fez o gol e foi substituído. Ele pediu, né, para ser substituído porque ele ainda sente dores ali na canela, né, pessoal, na sua perna. Que agora ele vai fazer cirurgia após essa Copa do Mundo de Clubes. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixa seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!